fundamentos. Esse é o povo que ele vai voltar e vai arrebatar após o período de grande tribulação. Mas esse povo será guardado. Esse povo será livre, irmão. Esse povo passará por um tempo de angústia, a qual nunca houve, nunca haverá, como diz a Bíblia, mas esse povo será guardado e será tremendo, será lindo isso, irmão. Prepare-se. Encha no caso suas botijas de azeite. Prepare-se, porque no caso tem muitas pessoas pensando que, isso não é para mim, eu não vou estar aqui, eu vou embora antes. Mentira! A Bíblia está falando que você será arrebatado após a tribulação daqueles dias. Versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha que lindo, irmãos. Tudo que era, no caso, para os judeus lá, naturalmente falando, veio para nós, porque Abraão é o pai da fé. Os judeus não quiseram, crucificaram Cristo na cruz, mas nós, gentios, que fomos de fato judeus, porque somos circuncidados no nosso coração, cremos, no caso, que ele é o Messias. Todas aquelas promessas que eram para o povo de Deus vai vir para nós também, irmãos, porque não há o que? Distinção, há somente um povo só, e fomos feitos somente um em Cristo. Efésios 2, capítulo 2, versículo 11, vai falar bem sobre isso aqui. Vamos lá, olha. Portanto, Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, nós éramos gentios de fato na carne, chamados incircuncisão por aquele que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Então antes, nós éramos de fato gentios, nós éramos de fato incircuncisos. Nós éramos chamados incircuncisos por aqueles judeus que pensavam que eram o quê? De fato circuncisão. Mas eles não são de fato os verdadeiros israelitas. Pois porque eles mataram, não creem no Messias. Nós não. Nós somos de fato considerados filhos de Deus, pois porque cremos e fomos circuncidados no coração, no espírito, que o Messias já veio e vai voltar para buscar o seu povo. Versículo 12. Naquele tempo estavais sem Cristo, separados da o quê? Comunidade de Israel. Tá vendo, irmão? Estavam separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso antes da gente conhecer Cristo Jesus. Isso antes de nós termos circuncidade no coração, no espírito, de termos um novo nascimento em Cristo Jesus, porque cremos nele. Mas agora em Cristo, versículo 13, mas agora em Cristo, Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos, ou seja, tanto dos judeus quanto dos gentios, ou seja, gregos, ou seja, bárbaros, ou seja, romanos, qualquer povo gentio, tanto no caso fez de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Tá vendo, irmão? Acabou. O povo de Deus, irmão, é só um só. É quem guarda os seus mandamentos, irmão. É quem está diante do Senhor obedecendo aquilo que ele deixou para nós. Não existe uma distinção entre judeu e gentio, judeu e estrangeiro, judeu ou grego, que também é estrangeiro. Versículo 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Antes existia inimizade, existia no caso judeus e gentios, acabou. Hoje, por meio de Cristo Jesus, trouxe a paz. 16. E reconciliasse ambos em um só corpo, a igreja, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, gentio, e paz também aos que estavam perto, judeus. Porque por ele, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então, por meio de Cristo Jesus, ambos, tanto os judeus quanto os gentios que são estrangeiros, temos o quê? Acesso ao Pai por um Espírito, o Espírito Santo. Assim já não sois estrangeiros, não sois gentios e peregrinos, mas concidadãos dos santos
e sois da família de Deus. Irmão, o texto é claríssimo, irmãos. Acabou essa inimizade. Não existe mais distinção entre judeu e gentio. Não existe mais essa separação entre povo judeu e povo gentio. Porque tem muitos que falam que primeiro vai ser arrebatado, no caso, a igreja, o povo gentio, e depois o povo judeu. Mentira! Isso não é verdade. Acabou a distinção, a separação. O que separava essa inimizade, Cristo, por meio da cruz, acabou, unindo somente um povo só. Por isso que você entende que Daniel está falando aqui, em Daniel 12, que fala que esse tempo de angústia virá, mas nesse tempo de angústia será o quê? Libertado o seu povo. Naquele tempo, grande tribulação, se levantará Miguel, o grande príncipe. Irmãos, se os irmãos quiserem saber quem é Miguel, vocês leiam Atos 5,38, que vocês vão ver quem é Miguel e quem é esse grande príncipe, a saber, Jesus Cristo. O defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Irmãos, esse povo aqui é o povo de Deus. Daniel, quando fala das profecias da Bíblia, ele não entendia muito bem, tanto que ele fala aqui, no caso, no capítulo 12 mesmo, que ele fecha o livro de Daniel e ele não entende o que se falava. Ele não estava conseguindo compreender, porque era somente para se compreender aonde? No tempo do fim. E esse tempo do fim que hoje nós estamos aqui falando, que é o tempo dos últimos dias, que é o tempo do fim, e que está muito próximo à sua volta. Daniel selou o livro de Daniel, falando que isso era somente para ser entendido no tempo do fim. Mas Jesus, com João, no Apocalipse 22, ele fala que é para abrir, para falar, para não deixar escondido a palavra do livro de Apocalipse, a revelação dada para os seus servos. Vamos ler isso aqui, ó. 12:8, Daniel 12:8. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Irmão, Daniel não conseguia compreender e entender, tanto que ele fala de Miguel. E Miguel, em Atos 5,38, fala que o príncipe, aquele grande príncipe lá, era Jesus. Mas ele está querendo falar que Jesus queria trazer a libertação na sua volta, vindo dos céus, quando ele ia arrebatar os seus. Aí em Apocalipse 22, Daniel selou, fechou, porque não entendia. Aqui no caso, no livro de Apocalipse, manda fazer o contrário, manda você abrir. Apocalipse 22, 10. Disse-me ainda, não seles a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Tá vendo, irmãos? Daniel manda fechar. João manda você abrir este livro aqui, como estou abrindo para você aqui agora, para que você compreenda e entenda que é muito engano, muita mentira, falar que vai ser um arrebatamento, no caso, antes da tribulação, quando a Bíblia mostra que será depois da tribulação. Quando a Bíblia fala que não existirão dois povos, primeiro judeu, depois gentio, gentio primeiro, depois judeus. Mentira! Deus acabou com a inimizade, como lemos aqui na Bíblia, fartamente, que é somente um povo só. E é esse povo que ele vai livrar com Miguel, o príncipe, a saber, Jesus, na sua vinda dos ares. Irmãos, por isso que a Bíblia fala que lá em Lucas, capítulo 18, que será que quando o Filho do Homem voltasse, encontraria tamanha fé em Israel, na comunidade do povo de Deus? Pense nisso. Porque eu tentei passar aqui para os irmãos aquele pouquinho que Deus me instruiu e me deu. Tentei abrir para vocês um pouquinho de Daniel e Apocalipse e a volta, o tempo do fim. Princípios elementares básicos. Então, em nome de Jesus, eu peço que os irmãos meditem mais sobre isso, leiam mais sobre isso e falem comigo por e-mail. Eu deixo aqui para os